Olá, pessoal! Aqui é a professora Daiane e hoje nós vamos falar sobre funções. Uma função nada mais é que um trecho de código independente que resolve um problema específico. No JavaScript, as funções seguem um formato específico. Vamos exemplificar. Imagine um problema de calcular a média aritmética entre dois números reais. Uma função que resolve esse problema seguiria o seguinte formato. A palavra reservada function, seguida do nome da função, média. Depois, entre parênteses, os parâmetros dessa função, os valores que essa função vai receber para resolver o problema. Nesse caso, A e B. Esses valores são separados usando vírgula. É possível colocar quantos valores forem necessários, separados por vírgula. Cada valor aqui é representado por uma variável. Então, devemos colocar aqui o identificador dessa variável. Em seguida, a definição de um bloco de execução, com abre e fecha chaves. E dentro da função, o trecho de código que resolve o problema específico. Tudo que é feito em um programa também é possível fazer dentro de uma função. É como se a função fosse um mini programa, um subprograma. Nesse caso, vamos declarar uma variável chamada média. Vamos declarar uma variável m que vai armazenar a média entre A e B. Como a variável m só existe dentro da função média, é preciso enviar para fora da função o cálculo que foi executado dentro da função, nesse caso a média entre A e B. Para isso, usamos a palavra reservada return, que retorna, ou seja, envia para fora da função, algum valor que é calculado dentro da função, nesse caso o n. E assim, finalizamos a nossa função média. Para testar se essa função está funcionando, nós vamos criar um programa e chamar a função média, pedir que ela execute, passando para ela os valores de A e B, que são chamados argumentos da função média. Como a gente faz isso? Vamos criar uma variável med, que vai receber o resultado da função média. Para exemplificar, vamos usar os valores 4 e 9. Nessa linha 12, então está sendo feita a chamada da função média. Para mostrar o valor na saída, basta imprimir a variável med. Executando, 6,5. A média entre 4 e 9 é 6,5. Nós podemos alterar os valores aqui, 2 e 10, e executar novamente. A média é 6. Outro exemplo é uma função que tem parâmetros, ou seja, ela recebe valores, mas não retorna nada. Ela mostra alguma mensagem na saída com base naquele valor que ela recebe de entrada. Por exemplo, uma função que imprime um contador na saída. Então vamos exemplificar. Palavra reservada function, o nome da função, seguida dos parênteses. Então essa função vai receber um valor inteiro qualquer. Nesse caso, vamos usar um identificador para a variável count. Abre e fecha chaves para delimitar o bloco dessa função. E aqui dentro, não vai existir um return, porque essa função ela não retorna nada na saída. Ela imprime uma mensagem na tela. Então aqui, nesse caso, vamos imprimir na saída o valor que foi passado, seguido de uma string e contando. Então aqui embaixo, eu vou chamar a função imprime contador, passando o valor 1. Vamos ver. Na saída, nós temos a mensagem 1 e contando. Se eu chamar novamente essa função, passando um outro valor, por exemplo, 2, ela vai imprimir 2 vezes a mensagem. E isso acontece quantas vezes forem necessárias. Veja que essa função é um pouco diferente. Ela recebe um valor de entrada lá, ela tem um parâmetro de entrada, mas não tem o retorno, não tem a palavra-chave retorno. Por fim, um outro exemplo é uma função que não recebe nenhum parâmetro e nem gera nenhum retorno. Uma função para imprimir algo na tela. Uma mensagem, por exemplo. Como definimos essa função? Palavra reservada function, um espaço, o nome da função. Imprime mensagem. Os parênteses, nesse caso vazio. O bloco, delimitado pelo abre e fecha chaves, e a mensagem que vai ser impressa na saída. Agora, vamos chamar a função imprime mensagem. Executando, na saída aparece a mensagem programar é bacana. E se repetirmos essa chamada várias vezes, na saída vai ser impresso várias vezes a mesma mensagem. Podemos observar aqui
que as funções são totalmente independentes. Cada uma delas tem os seus valores de entrada e o problema que elas resolvem. Por exemplo, essa primeira função calcula a média aritmética entre dois números. A segunda imprime um contador na tela. E essa terceira imprime uma mensagem na tela. O uso de funções também é muito importante para facilitar a leitura e escrita de programas e dividir problemas para solucioná-los mais fácil. Para exemplificar, vamos usar a seguinte situação. Escreva uma função com a seguinte interface. Uma função, function, o nome dessa função é primo e ela recebe como parâmetro um valor p. Qual que é o intuito dessa função? Receber um número inteiro positivo e verificar se esse valor p recebido é primo. O retorno da função deve ser 1 se o valor for primo e 0 caso contrário. Ok, então vamos resolver esse problema aqui. Tem uma função, uso abre e fecha chaves para poder delimitar o trecho de código dessa função. Nesse caso, a gente vai precisar de uma variável para controlar se o valor informado é primo ou não. Essa variável, nós vamos inicializar ela com o valor 1. Então, quer dizer que no início do código, nós consideramos que o valor é primo. É como se fosse um chute. E aí, ao longo do código, vamos verificar se esse valor é primo mesmo ou se alguma coisa mostra que ele não é primo. Também vamos precisar de uma variável i, que vai ser um índice, que vai nos auxiliar nas divisões para verificar se esse número é primo. Esse índice vai começar no valor 2. E por quê? O número é primo se ele é divisível apenas por ele e por 1. Então, todo número é divisível por 1. Então, não faz sentido o nosso i começar em 1. Divisão por 0, não vamos trabalhar aqui, né? Então, o i não começa em 0, nem em 1, a gente já vai verificar o i igual a 2. Então, vamos lá. Qual é a ideia aqui? Enquanto o i for menor que o valor de p, que é o valor recebido pela nossa função, nós vamos fazer o seguinte. Se o resto da divisão de p por i for igual a 0, o número p, que nós estamos verificando, é divisível por algum número que não seja ele e o 1. Então aqui, se isso acontecer, a nossa variável que controla lá, ela recebe o valor 0, indicando que deixou de ser primo. E para garantir a continuidade desse laço, o incremento de i, de 1 em 1 unidade. E a função está pronta. O retorno dela é justamente a variável e'. Para testar se isso está funcionando, no programa, vamos fazer uma estrutura de if-else. Chamando a função, passando um valor qualquer, vamos iniciar com o valor 13, que é primo, né? Passando esse valor, 13, na chamada da função. Se essa chamada da função retornar o valor 1, quer dizer que é primo. Então aqui a gente imprime na saída uma mensagem. É primo. Caso contrário, ou seja, se a chamada da função para o valor 13 retornar 0, quer dizer que não é primo. E na saída a gente vai mostrar a mensagem não é primo. Executando, olha lá, 13 é primo. Essa foi a saída. Alterando aqui, por exemplo, passando o valor 4. 4 não é primo. Executando, 4 não é primo. E agora, vamos imaginar que nós vamos usar essa função primo dentro de um problema um pouco maior. O problema não é só verificar se o número é primo ou não, mas sim fazer um programa que receba n números inteiros positivos e calcule a soma dos que são primos dentre esses números que são ímpares. Então aqui no programa, nós temos que fazer uma estrutura um pouquinho diferente. Vamos ler um valor de n, que o usuário vai informar. Vamos usar a biblioteca Readline Sync para fazer essa leitura. E a variável n vai ser lida do usuário. Ok. O usuário vai informar o valor de n, que é a quantidade de números inteiros que vão ser lidos. Em seguida, nós vamos ler os n números. Então aqui o bloco que delimita o início e o fim do for, vamos fazer a leitura do número. Depois de ler esse número, nós precisamos verificar se ele é primo. E se ele for primo, devemos acumular o valor dele em uma soma. Então vamos lá, por partes. Precisamos de... Essa soma precisa ser declarada e inicializada com o valor 0. Aqui, se o valor lido num for primo, então
soma, acumula o valor de... Se ele não for primo, nada acontece. E o próximo valor é lido normalmente. Para validar o código, vamos imprimir aqui na saída a soma. Ok. Entretanto, aqui tem um detalhe. Os valores lidos do usuário são recebidos no código como string, então nós precisamos fazer a conversão desses valores. Aqui na linha 53, eu vou converter o n para o número inteiro, usando a função parseInt. Veja que aqui nós também estamos usando uma função chamada parseInt, que recebe um valor, nesse caso uma string, e converte para inteiro. Olha que interessante. Essa função é uma função nativa da linguagem, então ela já está definida por padrão e nós podemos utilizar. O mesmo precisa ser feito com o número aqui. O número que é lido precisa ser convertido também. Agora vamos executar. Vou informar o valor 4 e os seguintes números: 1, 3, 5 e 6. A soma deu 9. Vamos verificar. Quais são os números primos que eu informei? 1, com 3, 4, mais o 5, que também é primo, 9. Veja que o 6 não foi somado, porque o 6 não é primo. Vamos executar novamente e informar o valor 4, mas agora eu vou informar nenhum valor primo. Então aqui 4, 6, 9 e 10. A soma deu 0. Ou seja, se não é primo, ele não soma mesmo. Aqui temos um exemplo claro da descrição de uma função e o uso dessa função para resolver um problema maior. Então a ideia das funções também é essa: diminuir, quebrar um problema grande em vários pequenos trechos de código. Por hoje é só, pessoal.